Bom, essa aula a gente vai conversar sobre o texto do Gimeno Sacristán, que é um autor bastante reconhecido, outro autor bastante reconhecido, um espanhol, alguém que é do campo da análise de currículo, numa perspectiva crítica, um sujeito muito interessante, mas que a leitura dos seus textos na língua portuguesa costuma ser um desafio, porque as traduções não são boas. A gente tem uma editora que traduz os textos dele, lá de Porto Alegre, a Artmed, e no geral os textos ficam muito redundantes em alguns trechos e a tradução não é boa, enfim, né? E o prejuízo disso acaba muitas vezes afastando alguns leitores do autor, mas é uma pena, porque ele é um autor muito interessante. Então nós vamos falar desse capítulo do livro dele, que é um capítulo curto, mas que traz aí uma ideia que ele repete em outros textos, inclusive utilizando ou se referindo a outras formas de pensar as dimensões do currículo, as quais ele comenta neste texto, enfim. Vamos lá. Bom, ele está falando basicamente nesse texto, de forma breve, sobre o que ele chama de um enfoque processual do currículo. Bom, o que ele está falando? Que ele não vê o currículo como alguma coisa estática, né? Então, não caberia pensar, por exemplo, que o currículo é um documento curricular tipo Base Nacional Comum Curricular. Para ele, o documento seria uma das dimensões do currículo. O currículo, para ele, é o que resulta da articulação de muitas dimensões. Em cada uma delas vai ter um conjunto de agentes atuando sobre esse currículo, cada um guiado por interesses distintos e todos eles pautados nas condições do contexto no qual esse currículo está sendo desenvolvido. Então, nesse enfoque, para esse autor, o currículo resulta de um processo do qual participam de forma articulada diferentes sujeitos ou diferentes agentes, como ele nomeia no texto, cada um deles situado em pontos distintos do desenvolvimento do currículo. No desenvolvimento desse currículo, desse processo, vão se articulando então práticas, e essas práticas respondem a interesses diversos, desde os interesses epistemológicos dos campos do saber, os interesses políticos, econômicos, administrativos, pedagógicos, interesses de controle que sempre estão presentes na maneira de pensar a função social da escola, em maior ou menor medida, e tudo isso articuladamente forma o que poderia ser entendido como um sistema curricular. Então, para compreender o currículo e compreender esse sistema complexo, é preciso considerar o que cada uma dessas dimensões está fazendo e como isso tudo se articula, dando consistência ao que pode ser pensado como um currículo real. Então, não adianta olhar para o que acontece em cada uma das dimensões isoladamente, sem considerar que aquilo que acontece numa dimensão está articulado a muitas outras dimensões e, portanto, olhar, por exemplo, para o documento curricular não vai me garantir o entendimento do que é o processo do currículo, vai me garantir o entendimento do que é aquela dimensão, que não vai ser mecanicamente transposta, por exemplo, para a prática escolar que desenha o currículo no dia a dia da escola. Bom, entre essas dimensões todas existe uma articulação e existe, claro, existem práticas que estão conversando umas com as outras, em maior ou menor aproximação, mas a tomada de decisão ela tem um espaço de autonomia em cada uma dessas dimensões, então não tem aí uma dependência estrita, como o autor fala, de uma dimensão para outra, mas tem uma conversa entre elas. O quanto esse grau de autonomia vai ser maior ou menor, essa abertura ou fechamento para a autonomia dos agentes sobre o currículo vai existir, depende do contexto político em que se desenvolve esse currículo. Então, os agentes em cada uma dessas dimensões têm autonomia relativa para tomar suas decisões. E, mais uma vez, para entender o que resulta de todas essas decisões sendo tomadas em diferentes níveis de autonomia,
a gente tem que considerar todas elas. E aí, considerando todas elas, é que a gente consegue ter uma compreensão do que é o currículo real. Então, como resumo, né, currículo como processo para o autor envolve muitas dimensões, nas quais ocorrem inúmeras transformações sucessivas. Essas transformações implicam diferentes sujeitos com responsabilidades compartilhadas sobre o desenvolvimento do currículo. É uma forma interessante de pensar o currículo porque ela rompe com aquela ideia de que quem define o currículo é quem escreve o documento curricular oficial. E os demais vão só ser operadores desse grande plano formativo que o currículo presente no documento definiu. Nessa possibilidade de entendimento que o Sacristã nos traz, todo mundo é construtor do currículo, inclusive de forma muito central os professores e os estudantes nas escolas. Cada um dos sujeitos que faz escolhas em torno do que vai ser ensinado na escola, como vai ser ensinado na escola, como vai ser avaliado isso na escola, cada um desses sujeitos é construtor do currículo. E aí isso significa também um compartilhamento de responsabilidades. Todos têm responsabilidade sobre o que vai resultar como currículo real. No texto, neste capítulo específico que eu escolhi para vocês lerem, ele tem um diagramazinho, um desenho, que é uma outra maneira de pensar essas dimensões do currículo. Ele vai inclusive nomear de forma distinta, às vezes ele trabalha com mais dimensões, menos dimensões. Este que eu estou trazendo aqui, ele é um pouco mais simples para a gente visualizar o que está sendo dito, e o que o autor está fazendo nesse caso aqui ressaltar 5 dimensões para mostrar como o encadeamento das ações em todas elas, ou seja, o resultado de todo o encadeamento, a gente poderia desenhar no centro deste círculo aqui o currículo real, que é o que resulta de tudo isso. Mas vamos ver por partes. O currículo prescrito é o nível ou a dimensão do currículo no qual se discutem e se estabelecem as prescrições curriculares. Então, é o nível da produção de documentos curriculares. Aqui no Brasil, a gente tem um nível federal de prescrição, por exemplo, que determinou e que produziu os parâmetros curriculares nacionais e agora, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular. Mas esse documento, que é federal, ele vai ser lido e transformado por estados e municípios nas suas propostas curriculares. Como agora a Base Nacional Comum Curricular ela é um documento que tem força de lei, nenhum estado e município aqui nesse nível da prescrição vai poder ignorar a Base Nacional Comum Curricular. Os parâmetros eram referenciais, eles se apresentavam como referenciais. Então a gente até tinha estados e municípios que ignoravam os parâmetros curriculares nacionais. Agora não dá mais. Agora, como é lei, está todo mundo precisando transformar seus documentos de acordo com a base. Bom, esse é um nível. O que está em discussão ou quais são as questões que interessam, né, para os agentes que estão neste nível aqui, nesta dimensão do currículo? Bom, aqui você tem os pesquisadores em cada um dos campos do saber dizendo qual é a versão da história que tem que ser ensinada na escola, qual é a versão da matemática, da biologia, da química, da física, das artes, enfim, que versões dos conhecimentos que a gente já tem sobre o mundo a gente vai escolher para colocar nesses documentos. Que seleção cultural a gente vai fazer? Que conhecimentos serão enfatizados e valorizados nos documentos? Esse é um ponto importante do currículo prescrito. Desculpa, apertei bobagem aqui. Bom, só que esse currículo prescrito, ele também não está respondendo só aos interesses epistemológicos. Ele também tem aqui um conjunto de interesses econômicos que estão tentando definir quem é o cidadão que a gente quer formar com esse documento curricular ou a partir dessas definições de documento. O que a gente espera da escola? Qual é o modelo de professor que a gente tem? Qual é o modelo de escola que a gente imagina? Então, aqui tem, por exemplo, uma briga para formar um sujeito de uma forma mais direta
respondendo às exigências do mercado de trabalho ou formar o sujeito mais de acordo com uma base sólida de conhecimentos amplos que permitam que ele faça questionamentos sobre o mundo, enfim. Interesses econômicos estão presentes aqui sem dúvida nenhuma. Interesses políticos também. Quais são os temas que não podem ser abordados? O que a gente tem que riscar desses documentos? Por exemplo, as questões de gênero nos últimos tempos, né? Então, toda essa briga política, econômica, social em diversos níveis, epistemológica, ela se expressa nos documentos que são produzidos aqui nessa dimensão. No fundo, esses documentos expressam um equilíbrio entre interesses muito distintos, um equilíbrio que é sempre tenso, porque algumas coisas entraram no documento e outras coisas não entraram. Quem não conseguiu colocar seus interesses em jogo neste documento vai continuar brigando para, num outro momento, conseguir colocar. Então, em torno da dimensão do currículo prescrito, existe uma tensão muito grande, sempre. E nunca esse documento pode ser visto como alguma coisa que a gente tem que ter uma fidelidade absoluta, porque ele sempre vai ter enormes problemas, sempre. Bom, passando para o currículo planejado, aqui nessa segunda dimensão aqui, o currículo planejado é a dimensão da produção de materiais a partir do que está escrito aqui nos documentos, na dimensão anterior, alguns agentes. Por exemplo, as editoras de livros didáticos e paradidáticos, as secretarias que vão produzir guias curriculares, todo esse pessoal vai pegar esse documento que está aqui, vai fazer uma leitura, uma certa interpretação disso e vai produzir materiais que vão servir para o trabalho de professores e alunos, aqui nesta dimensão. Esses sujeitos aqui que atuam nessa dimensão, eles têm outros interesses. Por exemplo, as editoras têm um interesse claro em produzir materiais que sejam selecionados pelo MEC para poderem vender esse material, para ser distribuído pelo país todo. Mesma coisa quando produzem materiais para as escolas particulares. Então, existe um interesse econômico e um interesse em seduzir escolas e redes para que esses materiais sejam comprados, claro, está muito presente aqui. Essa dimensão, ela faz já uma primeira leitura do que está aqui. Então, ela já transforma o que estava aqui segundo outros interesses. Aqui, a ideia é produzir material para o trabalho direto de professor e aluno. Aqui, não. Nenhum professor e aluno vai pegar a Base Nacional Comum Curricular para a sua aula direto. A gente não vai estudar a base, mas aqui a gente vai estudar, por exemplo, o livro didático. Então, esses sujeitos que estão aqui, que atuam nessa dimensão, eles têm uma força muito grande no desenho do currículo real, porque eles pegam de tudo aquilo que está aqui no documento, né, aquilo que eles acham que é o fundamental, aquilo que a gente vai colocar num formato para uso de fato. Então, eles fazem uma seleção muito importante em torno do documento anterior. Bom, o currículo organizado é a dimensão que inclui a escola já. Aqui a gente já está dentro da escola. Então, como é que a escola, pautada pelos documentos oficiais e pelos materiais que chegam até ela, pelas secretarias, pelas editoras, enfim, como é que ela organiza esse currículo? Então, como é que ela dispõe esse currículo no tempo, no espaço? Como é que ela organiza os sujeitos dentro da escola para aprenderem segundo esse plano que está no documento curricular? Então, aqui existe uma série de escolhas que a escola faz que ajuda a configurar o currículo. Então, por exemplo, que disciplinas a escola vai deixar para o primeiro momento, o primeiro período, né, da jornada escolar dos alunos, porque talvez os alunos estejam mais atentos e mais descansados, então a gente põe primeiro o que importa mais no começo do dia. Então, língua portuguesa e matemática a gente deixa mais para o começo do dia e o que importa menos a gente deixa para o final, por exemplo, educação física ou artes, enfim. Isso são escolhas curriculares realizadas dentro da escola. Um número muito grande de aulas para português e matemática, porque é isso que vai ser pedido na avaliação externa. Então, a escola faz as suas escolhas de olho nas importâncias ou nos interesses das outras dimensões também. Então, aquilo que se avalia, por exemplo, nas avaliações externas, serve muito de referência para a escola organizar o currículo dela.
Aquilo que está pedido, por exemplo, se eu tenho nos documentos uma ênfase muito grande em habilidades de português e matemática, a escola vai ter que privilegiar isso aqui também. Então, percebam que tudo isso está em interligação. Nenhuma dessas dimensões atua de forma desarticulada das demais. O quanto cada uma delas vai ter liberdade para fazer mudanças, aí vai variar muito de acordo com o contexto político em que se vive. O currículo em ação é a dimensão da sala de aula. Aqui é onde se dá o encontro dos professores, alunos e do conhecimento. Aqui chegam orientações da escola, orientações presentes nos materiais e sempre de acordo com as orientações dos documentos. Tudo isso recai sobre professores e alunos dentro da sala de aula. Mas dentro da sala de aula, professores e alunos fazem escolhas também. Professores enfatizam determinados aspectos do conteúdo escolar, passam mais rapidamente por outros, ignoram outros, privilegiam certas demandas de atividades ou de enfoques e demandas cognitivas mesmo sobre os alunos, como o tipo de atividades que eles desenvolvem. Tudo isso está desenhando o currículo igualmente, assim como o que foi feito nas demais dimensões. Os estudantes, ao colocarem questões, ao pedirem mais tempo para certos temas, pelas suas dúvidas ou pelas suas colocações, pedirem uma alteração na sequência estabelecida para abordar os conteúdos, também são agentes transformadores do currículo, na medida em que eles tiverem liberdade para colocar o que pensam também em jogo na sala de aula. O currículo avaliado é uma dimensão que, do final da década de 90 para cá, vem ganhando uma importância exagerada dentro da perspectiva de currículo, né, na política curricular. A dimensão do currículo avaliado ela é muito importante. É aqui que a gente vai dizer de tudo que foi feito nesse processo todo, de todas as escolhas que a gente fez, em termos de conhecimentos e de comportamentos esperados, o que é que a gente não abre mão no resultado da aprendizagem. Então, o que os alunos têm que mostrar que aprenderam? E se é aquilo que eles têm que mostrar, é aquilo que a gente está considerando mais importante naquele momento. Eu disse que tem uma importância exagerada porque do final da década de 90 para cá, o que a gente está vendo é que o que está pautando a construção dos documentos curriculares, o currículo prescrito, são os resultados das avaliações externas. Então, aquilo que os alunos aprendem ou não aprendem e revelam que aprenderam, né? Nem quer dizer que eles aprenderam mesmo, mas aquilo que eles conseguem revelar nas avaliações acaba pautando o que a gente vai colocar como necessidade de ensino e aprendizagem nos documentos curriculares. Qual o problema disso? O problema disso é que nem tudo que a gente faz nessas dimensões todas, que a gente considera importante, pode ser avaliado por qualquer tipo de instrumento de avaliação. Há uma série de coisas que a escola faz que não podem ser captadas ou lidas em avaliações, é uma limitação dos próprios instrumentos de avaliação. No entanto, quando a gente faz a avaliação ou a dimensão do currículo avaliado ter um peso tão grande no processo curricular, a gente acaba silenciando outras tantas coisas importantes que estão acontecendo nesse processo. Então, esse diagrama, ele dá uma ideia, ou pelo menos é o que o autor pretende, dá uma ideia da complexidade de se olhar para o currículo como um processo. Se eu faço esse olhar, eu não tenho como dizer que se eu privilegiar o currículo prescrito, eu vou saber o que é que está acontecendo nas escolas. Ou eu não posso só privilegiar o que está acontecendo na sala de aula e dizer que, olhando só para a sala de aula, eu posso entender o currículo do meu país. Não posso. O currículo está na interface entre tudo isso. É preciso entender tudo isso, como se articula, para poder entender o que é de fato o currículo real. Isso não quer dizer que numa pesquisa, por exemplo, eu não possa olhar só para o documento. Claro que eu posso. Mas na hora de analisar o que eu encontrei, eu preciso deixar claro que eu sei que o que eu encontrei não dá conta de tudo que é o currículo, que o currículo é muito mais do que isto, assim como em todas as outras dimensões. Se eu quero olhar só para os livros didáticos, eu posso, por exemplo, eu estou aqui nessa dimensão. Mas ao analisar eu tenho que dizer, olha,
Eu estou vendo isso aqui no livro, mas eu sei que o livro se articula com os documentos, eu sei que ele tem um impacto profundo sobre a escola e a sala de aula, eu sei que ele conversa muito de perto com as matrizes de avaliação externa, por exemplo, e também tem um impacto profundo sobre a avaliação da aprendizagem que o professor conduz na sala de aula com seus alunos, tá bem? Então esse diagrama ele simplifica um pouco o que está no capítulo que vocês leram, mas a ideia é a mesma, é de ressaltar que tem muitas dimensões, muitos agentes atuando com interesses diversos e é a articulação de tudo isso que vai de fato ser importante para a gente conhecer o currículo real. Bom, aqui eu destaquei do processo curricular, pensando nesse conjunto de dimensões, eu dividi isso em dois âmbitos, o âmbito interno e o âmbito externo à escola. Então, tudo que acontece de transformações no currículo, fora da escola e dentro da escola, só para a gente ter uma ideia de quanto isso tudo é complexo. Então, primeiro, o âmbito externo à escola. Por exemplo, onde é que se dão as decisões? No debate curricular, e esse debate curricular que envolve sujeitos com interesses diversos, ele vai estar sempre dentro de um contexto social, político, econômico. Entender esse debate supõe conhecer esse contexto. Não adianta você querer pegar um documento curricular e deslocar ele do contexto em que ele foi produzido e tentar tirar grandes conclusões sobre isso. Você vai ter que situar esse documento no momento em que ele foi produzido, porque é aquele momento que te dá informações, aquele contexto, sobre quais os interesses que estavam em jogo. A produção de documentos também é um âmbito de produção do currículo que é externo à escola, está lá nas editoras, está nas secretarias, onde se produz elementos e materiais que vão sustentar as práticas das escolas e dos professores e alunos. A produção de materiais didáticos, igualmente. Aqui, a produção de documentos, são os documentos das secretarias, por exemplo. Então, proposta curricular de um estado, de um município. Aqui são os livros e os guias curriculares, ou materiais de formação continuada também, produzidos pelas secretarias, tanto estaduais quanto municipais. As avaliações externas, um outro âmbito externo de interferência e produção do currículo. E dentro da escola, como é que isso vai se dar? Então, quais as escolhas que a gente faz na escola que marcam a construção do currículo? Quando eu apresentei aquele diagrama, eu falei de algumas delas, escolhas de tempo, de espaço, de agrupamento de sujeitos, de ênfase de determinadas disciplinas ou determinados temas. Então, essa é uma pergunta bacana para a gente ter na cabeça. Escola é lugar de produção de conhecimento e de construção do currículo. Então, é importante entender as escolhas que a escola faz, as escolhas que os sujeitos fazem dentro da escola, como escolhas que marcam profundamente o currículo e, portanto, marcam a formação dos estudantes. Onde essas escolhas deveriam encontrar sustentação? O que deveria ser o sustentáculo das escolhas curriculares que uma escola faz? Em tese, essas escolhas elas sempre têm que buscar coerência no projeto político-pedagógico da escola, porque é lá que a gente está dizendo qual é o cidadão que a gente quer formar, o que está sendo privilegiado nesta escola, neste momento, e, portanto, as escolhas têm que se guiar por esses princípios maiores da escola que estão no projeto político-pedagógico. E por que as dimensões do interior da escola precisam envolver o coletivo da instituição? Ou seja, por que para tomar decisões curriculares na escola, boa parte delas precisa envolver de forma mais ampla o coletivo da instituição? Bom, se a gente está dizendo que o projeto político-pedagógico é o sustentáculo de todas as escolhas e a gente entende que esse projeto político-pedagógico deve ser construído na interlocução com todos os sujeitos da escola, já está um pouco claro por que é que isso é tão importante. Porque se eu vou guiar como professora isoladamente as minhas escolhas curriculares pelo projeto político-pedagógico, a chance que eu tenho de fato manter coerência entre as minhas escolhas e o projeto é muito maior se eu tiver participado da construção desse documento, se eu entender o que está ali como princípio, né? Se eu de fato
sou capaz de conhecer o que é que essa escola, esse grupo escolheu como caminho formativo para eu poder então desenvolver meu trabalho de forma coerente com isso, certo? Bom, dentro da escola, falando um pouquinho mais sobre as escolhas que acontecem aqui, por exemplo, a gente precisa ter o estudo e a discussão das orientações curriculares oficiais, ou seja, a escola que está lá na dimensão do currículo organizado, ela tem que conhecer o que foi feito lá na dimensão do currículo prescrito. É preciso estudar os documentos oficiais, a Base Nacional Comum Curricular agora, as propostas curriculares do Estado ou do município, a depender da rede, né, que se está, como elas leram a base, que tipo de escolhas foram feitas, e isso é fundamental. Fundamental por quê? E especialmente neste momento em que a gente tem um documento que é lei, que tem que ser cumprido. Estudando esses documentos, a escola pode encontrar os espaços para exercer a sua autonomia nas escolhas. Existem espaços. O próprio documento a base, por exemplo, vai dizer na sua introdução que ela não é currículo, que currículo é aquilo que a escola faz lá, né? Aquilo que a escola vai conseguir desenvolver. Se o próprio documento dá essa brecha, a gente tem que usar isso. Ele não pode ser imposto a gente como algo que não nos deixa margem de escolha. A gente só consegue localizar esses espaços estudando os documentos. Então, as decisões da escola supõem conhecer as orientações oficiais. Isso é fundamental. Outra coisa que é preciso conhecer para fazer escolhas no âmbito interno da escola é quem são os nossos estudantes. O que caracteriza o local onde essa escola está, o entorno dessa escola, o ambiente de onde vêm os estudantes dessa escola, né? É preciso ter essas informações para poder fazer escolhas também coerentes na definição do projeto político-pedagógico e na condução do processo curricular. É preciso também, dentro da escola, produzir os seus próprios documentos curriculares, e aí de forma participativa, como foi falado antes. Então, aqui, mais uma vez, ressaltando a centralidade do PPP, porque, em tese, é ele quem tem que ser o eixo articulador das escolhas da escola em torno de currículo. Estou falando em tese porque a gente sabe que, na maior parte das escolas, não é isso que acontece. O que a gente encontra é uma distância muito grande de todos os sujeitos em relação ao PPP. Outra coisa são as escolhas que vão organizar os espaços, os tempos e os saberes dentro do contexto escolar. Essas escolhas têm que também estar se referindo a quem são esses estudantes, ao que a gente definiu que quer fazer em termos de formação nesta escola, neste momento. Então, tudo isso articulado é que tem que sustentar as escolhas curriculares da escola. Mais um pouco dentro da escola, os materiais didáticos que a gente vai escolher. Tem uma profusão de materiais didáticos e a escola tem um nível de autonomia para escolher, embora na prática a gente saiba que tem uma série de dificuldades na escola pública para que os professores recebam os materiais que eles de fato escolheram. Mas o estudo desses documentos ele é muito importante, porque lá naquela dimensão do currículo planejado, cada editora, autores, esses sujeitos eles fazem uma leitura específica do documento oficial da Base Nacional Comum Curricular agora, né? E é preciso conhecer que leitura é essa. Podem haver, e certamente existem, leituras mais interessantes e menos interessantes. E a gente precisa estudar isso com bastante rigor para fazer escolhas e fazer a briga necessária para garantir que os materiais escolhidos de fato cheguem às escolas e aos professores. A escola também tem que pensar ações de formação continuada dos seus docentes. Então, para isso, ela tem mais uma vez que se apoiar no projeto político-pedagógico. O que a gente quer fazer, qual é o plano formativo e que formação continuada vai ajudar a responder a esse plano. E mais no âmbito da sala de aula, quais são as escolhas que esses professores vão fazer, sustentados também pelo conhecimento específico que eles têm da sua disciplina e conhecimento pedagógico, mas também sustentado nas escolhas presentes no projeto político-pedagógico. Então, o que esses professores privilegiam em termos de forma de abordagem e de conteúdo do ensino nas suas aulas?
e a própria construção dos processos avaliativos dentro da escola. O que a gente está mostrando para esses alunos que vale mais de tudo que foi trabalhado no currículo escolar, né? Que mensagem a gente dá para eles em torno do que é de fato importante de ser aprendido na escola. E, mais uma coisa importantíssima, o espaço de discutir o resultado dos estudantes ou os resultados nas avaliações tanto internas quanto externas. E a partir dessa discussão, e lógico, em conversa com aquilo que a gente afirmou que quer fazer lá no projeto político-pedagógico, a busca por apoios pedagógicos, tanto internos à escola quanto na articulação com as secretarias, por exemplo. A articulação com o território é uma outra possibilidade também, cada vez mais em pauta, né? Quer dizer, o que tem em torno da escola, no território escolar, que pode também ser aproveitado como espaço educativo e que a gente pode então pensar em aproveitá-lo sempre na coerência com o processo formativo definido no projeto político-pedagógico. É um conjunto aqui de itens que mostram a quantidade de escolhas que a gente faz dentro da escola e o quanto cada uma dessas escolhas marca o currículo real, o que vai resultar de todo esse processo. Bom, trago aqui por fim uma questãozinha para pensar a respeito deste texto e deste conceito de currículo em processo, que é assim: pensar o currículo como um processo, na perspectiva do Sacristã, permite evidenciar a complexidade de se tentar transformá-lo, por exemplo, por meio das chamadas reformas educacionais. Assim, o que precisaria ser levado em conta se quiséssemos efetuar mudanças no currículo real? Então, vamos lá. Se eu olho para o currículo como um processo, eu sei que o currículo real é resultado da ação, da prática de agentes diferentes atuando em dimensões diferentes, segundo interesses diferentes. Nessa perspectiva, se eu quiser fazer alguma mudança curricular, uma reforma curricular, eu vou ter que levar em conta uma série de coisas. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre o que precisaria ser levado em conta, se eu quiser mesmo fazer uma mudança no currículo real, e não uma mudança pontual em um aspecto ou outro, como geralmente acontece nas reformas curriculares. Tá bom? Acho que a gente, no momento em que se encontrar para fazer uma síntese dessa primeira unidade, essa é uma questão importante para a gente pensar. Não só no momento de encontro virtual, mas no momento que eu espero que não demore tanto, de um encontro presencial. Tá certo, gente? Não precisa nem dizer que, se ficar alguma dúvida dessa explicação, por favor, mandem aqui mensagens para mim que eu vou respondendo a cada um. Tá? E guardem os seus apontamentos, eventuais respostas às perguntas que eu estou fazendo, para que a gente aproveite isso nos nossos encontros mais para frente, tá? Cuidem-se, beijos, até mais!